A palavra pecado hoje faz barulho. Soa como uma blasfêmia dita à mesa, como uma mancha na roupa boa, como algo a evitar para não estragar a festa. E, no entanto, o pecado não é uma ideia. É uma postura do corpo. É um gesto errado repetido quando ninguém está a ver. É uma mão que treme antes de fazer aquilo que já sabe que não deveria fazer. A Bíblia não o maquilha, não o torna elegante. Deixa-o nu. Pó que cai nos olhos, lama debaixo das unhas, carne que deseja e erra o caminho. O pecado não nasce nos códigos morais, nasce na fome. Fome de ser visto, fome de ser amado, fome de não morrer sozinho. Adão não morde um conceito, morde um fruto. Eva não trai uma doutrina, estende o braço. Assim o pecado entra no mundo, com um gesto simples, quase banal. E aqui vem o ponto que assusta. Estamos todos impregnados dele. Não porque sejamos maus, mas porque somos incompletos. Quem diz que não peca, mente. E muitas vezes mente a si mesmo com grande elegância. Quem se julga puro, geralmente apenas aprendeu a esconder melhor a própria sombra. A Escritura diz isso em voz baixa, sem histeria. Não há justo nenhum sequer. Não como condenação, mas como diagnóstico. Estamos todos feridos no mesmo lugar. Mudam as cicatrizes, não o sangue. O pecado não é o monstro debaixo da cama, é a cama desfeita pela manhã. É a mensagem não enviada, é a enviada à noite e apagada de dia. É o copo a mais que se torna o segundo, depois o terceiro. É o olhar que se detém onde já sabe que vai terminar. Então não devemos ter medo dele. Deus não tem medo do pecado. Ele entra ali, sempre. Jesus não convive com os limpos. Come com os publicanos, senta-se ao lado das prostitutas, toca os leprosos. Não porque o pecado seja bonito, mas porque é ali que o homem sangra. O medo do pecado gera monstros piores do que o próprio pecado. Gera hipocrisia, gera máscaras, gera santos de papelão que cheiram a mofo. Quem tem medo do próprio pecado acabará por julgar o pecado dos outros. Quem o encara de frente, pelo contrário, aprende a compaixão. Mas atenção! Há um ponto em que o pecado deixa de ser ferida e se torna hábito. E o hábito vira vício, e o vício vira corrente. O pecado ocasional dói. O vício constrói uma casa no mal, mobília, coloca cortinas, chama-te pelo nome. Não é a queda que aprisiona, é deixar de querer levantar-se. Um homem que trai e chora ainda está vivo. Um homem que trai e ri já começou a morrer. O vinho bebido em festa é dom. O vinho bebido para não sentir é escravidão. O pecado não deve ser demonizado, deve ser atravessado com verdade. Olhado sem álibis, nomeado sem poesia inútil. Porque só aquilo que é visto pode ser salvo. Há uma diferença sutil, mas decisiva. O pecado é uma fenda. O vício é quando começas a apegar-te a essa fenda, quando enfias o dedo nela todos os dias, até que se torne uma porta. A Bíblia usa palavras corporais. O pecado está agachado à tua porta. Não voa. Não filosofa. Espera. Não entra arrombando. Entra quando deixas de resistir. Quando dizes, já agora, tanto faz. É aí que o pecado muda de natureza. De erro torna-se identidade. Já não fazes algo errado. Tornas-te aquilo que fazes. O mentiroso já não mente por medo, mente para respirar. O avarento não acumula por necessidade, acumula para existir. O violento não explode, funciona assim. E este é o ponto em que é preciso ter medo. Não do pecado, do hábito do pecado. Porque o hábito anestesia, apaga a dor que poderia ter te salvado. Torna-te eficiente no mal, faz-te dizer, eu sou assim. Não, tu não és assim, deixaste-te fazer. A Escritura nunca diz que o homem é o seu pecado, diz que pode tornar-se escravo dele. E um escravo não é culpado como um senhor, mas precisa de ser libertado. E aqui chega a parte que poucos querem ouvir. A liberdade custa.
custa uma renúncia, custa um corte limpo. Jesus é terno com os pecadores, duríssimo com os vícios. Não diz, está tudo bem assim. Diz, vai e não peques mais. Não porque não compreenda, mas porque sabe que o vício mata lentamente. Como uma corda que aperta todos os dias 1 milímetro. O pecado não te manda para o inferno. O vício convence-te de que o inferno é a tua casa. Então, como se está diante do pecado? De pé, sem desculpas, sem autocomiseração, sem teatrinhos morais. Quem cai e se levanta 1000 vezes está mais vivo do que quem nunca cai porque não caminha. O pecado, atravessado com verdade, pode tornar-se um limiar. Um ponto de viragem, um lugar onde deixas de mentir. Muitos santos nasceram ali, não na pureza, mas no colapso. Não tenhas medo de dizer, errei. Tem medo de dizer, já não me importa. Porque o dia em que o pecado já não te dói, já começou a mandar em ti. E se escutares bem, no fundo de todo pecado há uma nostalgia. Nostalgia de Deus mesmo quando o odeias. Nostalgia de casa, mesmo quando a incendias. O pecado é uma oração torta. O vício é uma oração morta. Há uma imagem que a Bíblia repete sem explicar. O pó. Deus molda o homem com o pó. O pó não é sujo, é frágil. É o que resta quando deixas de fingir que és eterno. O pecado é a tentativa desajeitada do pó de se sentir Deus, de durar, de não depender, de não pedir. Por isso estamos todos impregnados dele, não por malícia, mas por vertigem. A vertigem da liberdade. A liberdade é um dom perigoso. Permite amar, permite destruir. O mesmo gesto, 2 desfechos diferentes. Caim não mata por raiva repentina. Mata porque não suporta a comparação. Não tolera não ser o preferido. O pecado nasce muitas vezes ali, na comparação que se transforma em rancor. E Deus não fulmina Caim. Fala com ele. Pede-lhe contas. Coloca-lhe um sinal para o proteger. Isto é escandaloso. Deus protege o pecador, não o pecado, o pecador. Quem tem medo do pecado não entendeu Deus. Quem brinca com o pecado não entendeu o homem. O problema não é cair na lama, é ficar nela porque está quente. O vício é sempre confortável, é um atalho emocional. Poupa-te a dor da mudança, mas apresenta-te a conta com juros. Olha para um homem escravo do vício. Não é feliz, é previsível, repete, consome, consome-se. A Escritura chama a este estado coração endurecido, não mal, endurecido, como uma ferida nunca tratada que cria calo. Então o pecado já não dói. E quando já não dói, faz muito mais estrago. Não há nada de romântico no vício. Não é rebelião, é rotina. A verdadeira rebelião é dizer basta. Dizer basta ao que te possui, dizer basta ao que te rouba o nome, dizer basta ao que te chama todas as noites. E não é preciso ser perfeito, é preciso ser indefeso, despojado, honesto. O pecado confessado perde poder, o vício escondido torna-se senhor. Por isso a Bíblia insiste em dizer a verdade, não para ser punido, para ser livre. A verdade vos libertará. Não porque seja bonita, mas porque é cortante. A verdade dói como um desinfetante, arde, mas salva o membro. O pecado não é o teu nome, é uma ferida que pode sarar. O vício, pelo contrário, quer convencer-te de que és apenas essa ferida. Não acredites nele. Há uma cena que se repete. Um homem sentado no chão, o pó nos joelhos, o olhar baixo. À volta, pedras prontas. É a adúltera, apanhada em flagrante, exposta, reduzida ao seu erro. Aqui o pecado é público, já não tem refúgios, não pode explicar-se, não pode defender-se. E Jesus não levanta a voz, abaixa-se, escreve no chão. Como se o pecado não merecesse um olhar direto, mas um gesto lento. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é uma absolvição fácil, é um silêncio que quebra as mãos. As pedras caem, uma a uma, porque todos sabem,
todos se lembram. E a ela não diz, não faz mal, diz, vai, caminha, sai daqui, não voltes a viver assim. O pecado não é o fim do caminho. É muitas vezes o ponto onde o caminho recomeça, se não o transformares em toca. O vício, pelo contrário, pede-te que fiques, promete-te paz, dá-te torpor. Mas o homem não foi feito para o torpor, foi feito para a luta. Não contra si mesmo, por si mesmo. Todo pecado tem uma saída. Todo vício precisa de uma decisão. Não heróica, concreta. Uma mão estendida, um número apagado, uma garrafa deixada fechada, um silêncio aceito. A Bíblia não promete que deixarás de cair. Promete que não cairás sozinho. E isso muda tudo. Porque o pecado partilhado torna-se um peso suportável. O pecado escondido torna-se um tirano. Não precisas de ser puro. Precisas de ser verdadeiro. O pecado não é uma identidade. É uma história que pode ser reescrita. O vício, pelo contrário, quer sempre o último capítulo. E quer que seja curto. Por isso não tenhas medo do pecado. Tem medo da resignação. Tem medo de chamar normalidade aquilo que te apaga. Enquanto sentires dor, estás vivo. Enquanto desejares o bem, estás a caminho. Enquanto pedires ajuda, não és escravo. O pecado é humano. A escravidão não é. E se caíres de novo, levanta-te de novo. Não com orgulho, com fome de luz.